Durante quase 10 anos, todo mundo acreditou que a Puppy era o personagem mais importante de FNAF. Mas depois de Secret of the Mimic, eu encontrei um pequeno detalhe que não fazia muito sentido. E quanto eu mais investigava, mais parecia que a resposta estava completamente errada. Então, para acabar com essa dúvida de vez, eu decidi comparar os dois personagens. E o curioso é que quanto mais eu analisava o Mimic, mais eu voltava para Puppet. Antes da gente entender o motivo de um personagem parecer ter assumido esse papel, a gente precisa entender como o outro assumiu esse lugar. Porque durante quase 10 anos a Puppet foi considerada o centro de FNAF. Essa até que é bem fácil, porque ela não é só mais um animatrônico. Ela foi quem deu a vida às crianças. Foi ela que conectou os principais acontecimentos da história clássica. Sem a Puppet, boa parte dos eventos que conhecemos simplesmente não aconteceria. Então é natural que a gente vê ela como o coração da franquia. Só que existe um detalhe que quase nunca entra nessa discussão. Como a gente sempre mediu a importância de um personagem? Eu também enxerguei dessa forma, pelo impacto que ela teve no passado. Mas, e se esse nunca tivesse sido o melhor jeito da gente medir? Porque chegamos em um momento onde o FNAF mudou e mudou bastante. E bom, quando exatamente essa mudança aconteceu? Durante anos, a franquia sempre girava ao redor das mesmas peças. O William, as crianças, a Puppet, os espíritos, tudo sempre voltava para aqueles acontecimentos. Então, do absoluto nada, chega Secret of the Mimic e faz uma coisa muito curiosa. Em vez dele simplesmente expandir a história, ele praticamente começa outra. Aí vem o Edwin, o David, Fiona e o Mímico. Novos personagens, novas tecnologias, novos conflitos. Isso tudo cria um problema gigantesco. Se a Puppet fosse o verdadeiro centro da franquia, por que toda a nova fase gira ao redor do Mimic? Primeiro veio o Help Wanted, depois o Storyteller, depois o Ruin e aí por fim o próprio Soten. 5 histórias diferentes, 5 protagonistas diferentes, mas todas elas dependem exatamente da mesma entidade? Isso realmente parece uma coincidência? Todos eles existem porque o Mimic existe, e isso não parece algo acidental. Começou a parecer que a franquia estava tratando o Mimic de um jeito completamente diferente. Mas antes de tirar essa conclusão, eu precisava entender qual era exatamente a função da Puppet. Eu sei que isso parece uma coisa óbvia, mas quando você olha para Puppet, fica claro qual é sua função. Ela organiza as tragédias originais, ela conecta os espíritos, ela resolve um problema específico, ela pertence às histórias do MCI, e justamente por isso, quando aquela história termina, a importância dela começa a diminuir também. Não porque ela ficou menos importante, mas porque a função dela já foi cumprida. E foi exatamente aqui que eu percebi uma diferença enorme, porque a função do Mimic parece ser exatamente o oposto. Esse talvez seja o detalhe mais importante, então presta atenção. A Puppet representa uma pessoa, já o Mimic, ele representa uma ideia. Ele não existe para proteger, nem para buscar vingança. Ele existe para aprender, imitar e adaptar. Isso parece um detalhe pequeno, minúsculo e até insignificante, mas muda completamente como ele funciona, porque ideias sobrevivem muito mais do que personagens. Quando um espírito encontra a paz, a história dele acaba, mas o sistema que aprende, ele não precisa de um fim, ele precisa apenas continuar evoluindo, e talvez seja exatamente por isso que o Scott escolheu essa direção, não para criar apenas um novo vilão, para criar um mecanismo capaz de continuar produzindo histórias. E se isso for verdade, existe um teste muito simples que pode mostrar essa diferença. Imagina a FNAF sem a Puppet. Os acontecimentos mudam bastante, drasticamente, mas a era moderna ainda poderia existir. Claro, completamente diferente, mas ainda poderia existir. Agora faz o contrário. Remove o Mimic. Sem Mimic, o Glitch Trap não existe.
o Help Wanted, Storyteller, o Rune, o próprio Soten não existiria. A grande parte da narrativa moderna simplesmente desapareceria. Isso releva uma diferença enorme. A Puppet foi essencial para construir FNAF, já o Mimic virou essencial para manter FNAF existindo. Talvez o erro nunca tenha sido dizer que a Puppet era o personagem mais importante. Talvez o erro tenha sido o critério usado mesmo. Durante anos, a comunidade mediu a importância olhando apenas para a origem da história, mas a importância narrativa também significa uma outra coisa. Quem continua criando histórias novas, quem conecta obras diferentes, quem permite que a franquia continue crescendo. E hoje, esse papel pertence ao Mimic, não porque ele seja o mais querido, nem o mais poderoso, mas porque praticamente toda a estrutura moderna gira ao redor dele. E quando você olha por esse ângulo, a conclusão muda completamente. Talvez a Puppet ainda seja o personagem mais importante da história clássica. Esse troféu é dela e ninguém tira dela. Mas Secret of the Mimic parece querer mostrar uma outra coisa, que FNAF deixou de ser uma história sobre espíritos presos ao passado e passou a ser uma história sobre tecnologia que aprende com o próprio passado. Por isso, talvez a pergunta nunca tenha sido quem começou o FNAF. Talvez a pergunta correta seja qual personagem ainda consegue mover a franquia para frente. Quando tu olha por esse ângulo, a resposta muda completamente. Porque a Puppet explica como tudo começou, mas o Mimic pode ser o motivo da história ainda não ter acabado. Eu sou o Glitch, muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, eu sempre volto.